Momento gostoso de louvor ao Senhor, que alegra o nosso coração, e temos certeza que o Senhor tem recebido o nosso louvor. Nosso texto encontra no livro de Atos, capítulo 2, a partir do verso de número 42. Atos 2, 42, diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra, santa, bendita, gloriosa. Pedimos que o Senhor, através do Espírito Santo, fale conosco, ó Deus, nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Qual o impacto da pandemia nos seus relacionamentos? O que tem acontecido na nossa vida nessa pandemia? Como nós temos protegido os nossos relacionamentos em tempos de tanto lamento? Como tem sido esse equilíbrio entre o espiritual, o intelectual, a vida social, a vida de trabalho, a vida emocional, a vida devocional? Eu assisti uma live muitíssimo interessante entre dois pastores discutindo sobre o tema relacionamento, laços e lamentos. Eu achei muito interessante a live, é do pastor pastor Lécio Dornas e o pastor Desidério, do Rio de Janeiro, e o tema discutido era como nós temos feito a avaliação dos laços, a proteção dos relacionamentos e a gestão dos lamentos. E um deles, psicólogo, disse: a vida em sua constituição tem laços e nós. Os laços são bonitos, mas são frágeis. Laço é arte. Pensa num buquê de flores, ele tem um laço. Laços são coisas preciosas. Os nós são pontos de tensão na vida. Imagine um barbante cheio de nós. Ele fica com calo, difícil de ser desfeito. Nós são resistentes, são traumas da vida que marcam as pessoas. Aliás, traumas todos nós sofremos desde o nascimento. No útero era tudo muito fácil, tudo controladinho, luz, comida, temperatura, tudo perfeito. Mas quando se rompe essa bolha de proteção e se adentra ao mundo exterior,
há um impacto, percebido ou não, mas que marca, fica registrado. E aí ele disse: a pandemia tem feito nós. O medo é um sentimento universal, mas o muito medo, ou o medo muito grande, é trauma. E precisamos, com a graça de Deus, encontrar rotas de fuga para viver a nossa vida, para que a vida não dê um nó. Rotas de fuga seria, por exemplo, fugir um pouco da rotina, observar coisas novas, fazer algo diferente, encontrar um curso novo, aprender alguma coisa nova, celebrar, comemorar, fazer um jantar diferente, saindo daquela rotina, desenvolver um hobby, viajar, podendo viajar, lazer, uma simples bike, né, Marcílio? Uma simples bike, jogos inteligentes, criativos, para fugir da rotina, coisas que tiram a gente da pressão. Rotas de fuga para a vida não dar um nó, mas mesmo assim é impossível viver a vida sem os nós. O que precisamos é superar esses traumas da vida. Superar é aprender a conviver bem com eles, porque eles existem, eles insistem, e é ter a preocupação de se preparar adequadamente para poder passar pelo sofrimento. Essa é a vida. O que precisamos é encontrar esse equilíbrio para conviver com os nós, com os laços da vida, e eventualmente fazer a gestão dos lamentos da vida. E se ninguém precisa almejar, desejar viver a vida sem nós, porque isso é impossível, não conseguirá, é bom que a gente saiba que, ao final das coisas, até os nós são úteis por um momento. As cordas usadas pelos alpinistas, elas têm os nós, que são justamente aquela necessidade de apoio para fazer o rapel subir na corda, para fixar a empunhadura. Então nós são muitas vezes esses pontos de apoio, mas a vida ela é fluida, ela precisa correr, ela precisa se expandir, ela precisa ser vivida. Por isso os nós são úteis por um momento, mas nocivos no momento seguinte. Laço é diferente, laço promete, laço é esperança, laço é promessa. E se você pensa numa caixa ou no embrulho de presente, você vê um laço. Laço quer dizer, vem coisa boa por aí. Depois de mim vem coisa melhor. Laço é essa promessa. E um deles disse algo que eu achei muito interessante. Laço é João Batista. Depois de mim vem coisa muito melhor. Eu os batizo com água, mas vem após mim alguém que é incomparavelmente melhor. Não sou digno sequer de desatar as sandálias dos seus pés. Laço é para isso, para inaugurações, para descobertas novas, que a cada dia, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós inauguremos alguma coisa nova na nossa vida. Sonhe, planeje coisas novas, coisas boas.
sonhe muito, não perca de vista as inaugurações que a vida nos dá como oportunidades. Esteja certo de que você pode, em todo tempo, comemorar a vida que o Senhor te deu, a vida preciosa que o Senhor nos deu. Nosso Deus é um Deus de relacionamentos. É isso que eu quero falar com vocês nesta noite, sobre relacionamentos. Deus nos fez seres suprarrelacionais. Nós precisamos disso também. Deus nos fez assim. Relacionamento é a capacidade de conviver bem com o semelhante, manter essa convivência de cuidado, de amor, de edificação mútua, de respeito, de crescimento, de empatia, de se colocar no lugar do outro, compreensão. Relacionar é fazer com que a sua vida tenha relação com outra vida. É consideração que resulta em se importar com o outro. Isso é relacionamento. Esse texto de Atos, capítulo 2, a partir do verso 42, é um trecho da palavra de Deus que mostra como viviam os primeiros cristãos. Eles se respeitavam, eles se ajudavam, eles repartiam aquilo que eles tinham. Difícil isso. Eles permaneciam unidos pelo amor, com isso eles desfrutavam da comunhão, desfrutavam da mesa, partilhavam a mesa, tinham alegria e sinceridade no coração pelo que faziam, e o texto diz que, louvando a Deus, eles gozavam da simpatia de todo o povo. Era uma comunidade relevante ali onde estavam inseridos. E é bom que se diga que quando o texto fala para nós que eles vendiam as suas propriedades e repartiam, nós precisamos, obviamente, considerar o contexto histórico daquela época. Primeiro, que eles estavam vivendo a expectativa da volta iminente de Jesus para aqueles dias. Então, por isso, ter propriedades, enquanto o outro passava necessidade, não fazia muito sentido. Era algo supérfluo, diante da iminência da volta de Cristo Jesus, que disse que voltaria e os levaria. Segundo, isso tem a ver com a própria cultura judaica, cuja lei do Antigo Testamento já orientava a partilha como forma de não haver necessitado entre os irmãos judeus. E, em terceiro lugar, eles estavam sofrendo perseguição, e a própria mudança de mente, pela consciência provocada pelo Espírito Santo, na conversão, aquilo que o Evangelho falava às suas mentes, os levava à partilha. A ideia era promover a igualdade entre os membros daquela comunidade de cristãos, comunidade de Jesus, porque o reino de Deus sempre foi mostrado nas Escrituras como um reino de igualdade, de justiça, de paz, de amor. Agora, independentemente do contexto em que vive um cristão, em toda e qualquer época e circunstância, o segredo de um viver assim, conforme relata o texto sagrado, é sempre olhar para o outro com o mesmo olhar de Jesus. Todos estão de passagem neste mundo. Nesse curto espaço de tempo que nós temos, semear o bem na vida do irmão é o melhor que se tem a fazer. Eles sabiam que o céu,
os aguardava. Você sabe que o céu te aguarda? Você tem essa convicção que Jesus te espera lá? E como é que o céu te aguarda? Como é que o céu nos aguarda? Que tipo de pessoa o céu espera receber ao nos receber um dia? O céu espera receber pessoas regeneradas pelo lavar regenerador do Espírito Santo e pessoas dadas à prática do exercício do amor, que brota de um coração puro, de um coração convertido. Jesus diz: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Era por isso que esses irmãos não se desviavam de Deus, do foco de Cristo Jesus, em nenhum momento da sua vida. Tinham o coração regenerado, puro, purificado pelo Evangelho de Jesus. Nada os distraía, nada era mais importante do que a palavra do Evangelho de Jesus. E hoje, como é os dias atuais? Como nós vivemos? Vamos pensar em nós, como é a nossa vida, como são os relacionamentos na igreja, dentro da igreja. Todos nós sabemos que a imperfeição humana, ela está em toda parte. Às vezes nós pensamos ingenuamente que na igreja nós encontraremos somente pessoas perfeitas, sem erros, sem falhas, verdadeiros irmãos e irmãs com quem nós vamos nos unir em Cristo, vamos viver como se já estivéssemos no céu. Mas não é assim. E por pensar dessa forma, nós ficamos surpresos quando, em vez disso, nós encontramos os mesmos defeitos da vida lá fora, dentro da igreja, da vida do cotidiano, do dia a dia das pessoas. Por exemplo, intolerância, maldade, sede ou fome de poder, ingratidão. Ora, a igreja, ela é feita de pessoas falhas, assim como eu. Nós somos cheios de defeitos. Claro que nós precisamos lutar contra a tendência da carne. Claro que nós precisamos nos aproximar mais do Espírito Santo de Deus, pedindo que Ele nos ajude numa vida que honre e glorifique ao Senhor. E a palavra de Deus vai nos moldando. Tem aqueles que têm um tempo de maturidade mais rápido, outros mais demorado, mais perfeitos, enquanto aqui vivermos e temos a natureza carnal, isso nunca seremos. Mas mesmo assim nós precisamos orar a Deus, pedir que Ele nos ajude a manter a nossa convicção cristã em meio a tudo isso, em meio às nossas próprias dificuldades. E esse é o ponto. Não podemos esquecer que Jesus também encontrou pessoas assim no seu tempo, e como Ele, que é perfeito, lidou com isso. Com base na palavra de Deus, a gente pode tirar algumas deduções, aliás, conclusões de como lidar com isso. Em primeiro lugar, com humildade. Humildade. Que o Senhor nos dê humildade, cada um de nós. Humildade de admitir que nós somos pessoas em construção, que ainda não somos aquilo que deveríamos ser, sejam os nossos erros maiores ou mais graves, ou menores ou menos graves que o do nosso companheiro de fé. Nós precisamos atentar para que as palavras de Jesus façam sentido na nossa vida. Jesus disse lá em Mateus 7,3, por que você repara, observa
o cisco no olho do seu irmão e não se dá conta da viga ou da trave que está em seu próprio olho. Não é questão de viga ou trave no meu olho e cisco no seu olho. É que Jesus está dizendo: olha para a sua vida e tem muita coisa que precisa ser eliminada. Foque nisso. Olhe para si. Dá trabalho eliminar isso que desagrada a Deus, porque você vai olhar o outro. Não podemos esquecer a nossa condição de pecadores diante de Deus. Deus é santo. Então, em primeiro lugar, para tratar com pessoas imperfeitas, peçamos a Deus humildade. Em segundo lugar, nós precisamos lembrar que nós vivemos num mundo de aparências. Nós podemos nos enganar com o que vemos, mas Deus não. Deus vê o interior, Deus vê o coração, nada escapa aos olhos de Deus. Deus sonda e conhece pensamentos. Deus sabe tudo sobre o coração daqueles que fingem ser amigos, aqueles que mentem, que falam mal pelas costas. Deus conhece, Deus sabe. Eu preciso deixar que Deus cuide das injúrias das quais eu possa estar sendo vítima. Eu preciso me preocupar em permanecer firme na fé. Louvado seja o nome do Senhor. Tem um hino da harpa cristã, não sei se todos conhecem esse hinário, que diz: pela fé que uma vez me foi dada para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus revelada eu andarei com valor para os céus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, humildade, lembrar que Deus vê aquilo que nós não vemos, nós vemos a aparência. E, em terceiro lugar, nós precisamos nos entregar de fato aos cuidados do Espírito Santo de Deus, que quer realizar em nós mudanças na forma de ser, pensar e agir. Deixe que o Espírito Santo cuide dos seus pensamentos, aquilo que você pensa a respeito de quem quer que seja, por qualquer razão, que você se sinta incomodado, deixa que Deus, através do Espírito Santo, cuide. Peça que Ele te faça pensar e sentir como Jesus. Deus quer apenas que nós amemos e tratemos bem a todas as pessoas. Porque amar quem nos ama é muito fácil, mas e aqueles que nos hostilizam? É assim que precisa agir um cristão, aquele que nasceu de novo, pedindo que o Espírito Santo conduza o seu coração e o seu olhar, assim como Jesus fazia, para ver as pessoas com misericórdia. Jesus as via assim. Jesus disse: ore por aqueles que vos perseguem. É assim que ele via. O amor aqui não está dizendo como que eu vou amar o meu inimigo. O amor aqui significa uma maneira prática, sabe de quê? Orar por ele. Orem pelos que vos perseguem. A oração, meu querido irmão, minha querida irmã, você pode fazer. E a oração pelo que vos persegue, por aqueles que te perseguem, é uma maneira prática de manifestar amor. Palavra do Senhor Jesus: ore por aqueles que vos perseguem. Certo é que a pessoa precisa sentir o seu amor, mesmo que ela seja hostil a você, ela precisa sentir o seu amor, e ela sentirá se você orar por ela. E ela sentindo o seu amor,
ela vai sentir o amor divino a tocando e a transformando, começando por dentro. E jamais nós podemos nos esquecer que só a graça de Deus vai nos fazer superar as nossas diferenças. Nós precisamos então observar a palavra de Deus. As dificuldades na convivência são muitas, já levou tantas pessoas a desanimarem, a abandonarem a igreja, a se decepcionarem com isso, com aquilo, com outro, e saem. Certamente essas pessoas vão encontrar nos seus novos tempos exatamente as mesmas coisas, os mesmos problemas: falsidade, disputas, falta de amor, desunião. Nosso foco precisa estar em Deus, que Ele sim é perfeito. E mesmo nas nossas dificuldades, Deus, que é perfeito, cuida de nós, de cada um de nós. Alguém que, no plano extraordinário de Deus para a humanidade, sendo Deus, veio até nós, nasceu, viveu aqui para nos mostrar como nós também precisamos viver a nossa vida. Esse é o nosso exemplo. Esse é o nosso olhar como o olhar de Jesus. Essa mudança que o Espírito Santo precisa fazer na nossa vida, na nossa mente. Esse é o relacionamento, como eu disse, dentro da igreja. Até agora eu falei sobre relacionamentos na igreja, entre o povo de Deus, entre a família cristã. E os relacionamentos no trabalho, como tem sido? Muitos têm passado grandes, enormes dificuldades em seus empregos, como nunca antes. De uns tempos para cá, parece que as queixas aumentaram, e com fundamento, com razão. Parece que a competição se acirrou de maneira muito grande. Antigamente era comum as pessoas dizerem que os seus colegas de trabalho eram a sua segunda família. Hoje isso é muito raro, muito raro. E eram mesmo a sua segunda família. Eu lembro, em épocas passadas, os cônjuges, os filhos, os funcionários das empresas se reuniam em festas, em confraternizações. Grandes amizades surgiam de verdade. A Bíblia se lembra da época de antiga empresa que ela trabalhou, amizades que fizemos naquela época. Hoje não tem mais isso, hoje não ocorre mais. Parece que infelizmente isso já não existe. Foi um tempo, meus queridos irmãos, que as famílias, os funcionários das empresas aproveitavam esses encontros para fazer mais ou menos o que faziam esses primeiros cristãos. Guardadas as peculiaridades de cada contexto, de cada época, era mais ou menos parecido com o que essa igreja primitiva fazia. Se confraternizavam, partilhavam, alegria no coração, sinceridade no coração, iam ganhando a simpatia dos demais. Nós precisamos orar a Deus por mais confraternizações desse tipo, menos concorrências, menos competições, menos maledicência, mais boa vontade, menos disputa de egos inflados. Não é somente os mais fortes, como o mercado corporativo diz, não é somente os mais fortes que precisam vencer, todos precisam vencer. Cargos de destaque, de liderança são passageiros, poder humano é passageiro. Cada cristão precisa fazer do seu local de trabalho um espaço no qual as palavras, os ensinos, os exemplos de Jesus
sejam colocados em prática. Pense nisso. Sendo honesto, sendo amoroso, sendo correto, sendo humilde, imitando a vida de Jesus. Quando errar, porque nós erramos, ter a humildade de pedir desculpas, reparar o erro, retroceder, fazer algum ajuste, fazer das atitudes cristãs a sua carta de apresentação lá naquele local de trabalho, ajudando, aceitando ajuda, compartilhando aquilo que sabe com os demais, compartilhando habilidades, tendo claro na mente que o mundo precisa, de fato, construir uma verdadeira rede de cooperação, de colaboração. Amém? E para um cristão, isso não é coisa nova. É o que faziam os primeiros cristãos. É como vivia a igreja primitiva. Porque hoje seria diferente? Se o ensino de Jesus não mudou, se hoje ou esta semana algum colega teu quiser abrir com você o coração e te procurar para falar de questões que estão lhe afligindo a alma, acolha, respeite os seus sentimentos, ouça-o, faça-o sentir de fato amado. E se for aconselhar alguém, use a palavra de Deus. Deixe a palavra de Deus falar. Lembre-se sempre que Jesus nos disse: não precisa ser o melhor. Eu não encontro nenhuma vez o Senhor Jesus dizendo: seja o melhor. O que Ele diz é: dê o seu melhor. Então, se nós vamos compartilhar a palavra do Senhor, deixando que a palavra do Senhor fale aos corações, nós precisamos conhecê-la, mais intimidade com a palavra do Senhor, mais leitura da palavra do Senhor. Procure ler os evangelhos, procure ler as palavras do Senhor Jesus nos evangelhos, o que Ele nos ensinou, como Ele nos ensinou na vida, e assim nós podemos não ser o melhor, mas darmos o nosso melhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Ó Deus, nós te agradecemos, ó Deus, infinitamente pela tua palavra gloriosa, poderosa, maravilhosa, transformadora, que mais uma vez o Espírito Santo de Deus quis ministrar aos nossos corações. Pai, que a tua palavra, tudo que nós ouvimos nesta noite, tenha lugar no nosso coração e possa, Senhor, ser expressa na nossa vida diária, em cada atividade, em cada palavra, em cada trabalho que formos fazer. Que a tua palavra, ó Deus, seja a base da nossa vida. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, a viver com humildade diante das dificuldades. Nos ajuda, Senhor, sermos ministrados na nossa mente a cada dia com a tua palavra. Que o Senhor vá nos transformando a cada dia, conforme o teu querer, conforme aquilo que o Senhor espera de nós. É isso que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém.